E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago a análise de uma partida muito bonita, uma partida clássica, foi jogada entre Vassili Smyslov e Edward Gulfield. E nessa partida, o Gulfield, ele faz uma sequência de sacrifícios tão brilhante, tão, assim, incrível, que dois campeões mundiais ficaram completamente boquiabertos com o que viram. O primeiro campeão mundial, que não acreditava no que estava vendo, era o próprio Smyslov, que estava jogando de brancas e sendo a vítima desses sacrifícios. E o outro jogador que ficou completamente boquiaberto também era o Botvinnik, que foi o jogador, inclusive, que tirou o título de campeão mundial do próprio Smyslov, que na verdade havia ganhado o título no ano anterior, né? Do próprio Botvinnik. Enfim, os dois jogadores de nível muito próximos, o Smyslov e o Botvinnik. Mas o Botvinnik estava jogando nesse mesmo torneio. E quando ele viu no tabuleiro os lances do Gulfield, ele não conseguia sentar na própria mesa do jogo dele. Ele ficava levantando toda hora para ver como que iria, né, acabar esse jogo entre o Smyslov e o Gulfield. Mas, bora dar uma olhada então nessa partida que foi tão chocante. Vamos lá. Aqui o Smyslov joga peão em C4, nós temos cavalinho F6 por parte do Gulfield, cavalinho F3 por parte do Smyslov e G6, querendo fianquetar o bispo e dominar essa longa diagonal. E aqui o Smyslov, ele vai para a ideia tradicional do Richard Hatch. Hatch, quando jogava a inglesa, ou melhor, né, quando ele jogava a Hatch, começando com o cavalinho F3 e depois o C4, ele gostava de jogar, toda vez que o jogador de pretas fianquetava o bispo nessa longa diagonal, o lance B4. Por quê? Esse lance serve a alguns propósitos, mas o principal é o lance de pegar, é a ideia de contestar a diagonal do bispo do fianqueta, é não deixar o bispo na casa de G7 sair do controle. Ao mesmo tempo, é um lance melhor do que simplesmente jogar o B3, porque ele controla mais casas, pega mais espaço. Por exemplo, depois de um B4, tem sempre a ideia do cavalo em C6 ser chutado daqui com o avanço B5, é facilmente apoiado por um lance como o simples A3, o simples D3 depois, e a estrutura fica muito legal. Então nós temos bispo em G7 das pretas, e as brancas contestam a longa diagonal com o bispo em B2, não deixando esse bispo ficar muito forte, ou pelo menos essa é a ideia do Hatch, que na verdade é uma ideia muito boa, que é utilizada até mesmo nos dias de hoje. Temos o roque das pretas, e as brancas jogam E3 preparando para jogar o D4 e controlar o centro do tabuleiro. E aqui já está na hora do jogador de pretas contestar de alguma forma o centro, e as maneiras tradicionais de fazê-lo são ou com D6 para jogar ou E5 ou C5, ou com o B6 que foi jogado na partida, também preparando para jogar o mesmo C5 e contestar o centro. Então nós tivemos isso, D4 controlando o centro do tabuleiro, e como as pretas estão jogando uma defesa moderna, precisam em algum momento contestar esse centro, temos o C5 sendo jogado, e aqui uma série de trocas é ofertada por parte das pretas. Nós temos D por C5, B por C5, nesse ponto não é interessante para as brancas capturarem o peão que está, abre aspas, gratuito aqui, porque isso dobra peões. E é muito fácil do jogador de pretas recuperar o material posteriormente, né? Tem ideia aqui de dama cheque imediato, tem ideia de cavalinha 6 para recuperar o peão de cavalo. Qualquer que seja o caso, o jogador de brancas prefere avançar, e agora esse peão na casa de B5 é um peão muito forte, como foi dito anteriormente, porque ele controla os lances do cavalo da casa de B8. Ao mesmo tempo, o jogador de brancas gera também uma belíssima maioria de peões na ala da dama, e a ideia aqui é que esse 3 contra 2 possa gerar um peão passado em algum momento. Ou melhor, esse 2 contra 1 gere um peão passado em algum momento. Temos o peão em A6 por parte das pretas, tentando enfraquecer o peão de B5. E se o jogador de brancas cede a pressão e resolve capturar o peão, as pretas também desenvolvem o bispo para a casa de A6 de maneira bem bacana. Então as brancas apenas apoiam o peão de B, jogando o A4. E agora, nessa posição, que já havia sido alcançada anteriormente, nós temos uma inovação teórica. Aqui, o jogador de pretas tem algumas escolhas do que ele poderia jogar. Um lance como D5, por exemplo, parece bem interessante para tentar combater o centro. No entanto, o lance que é jogado pelo Gulfield é um lance de aparência completamente impossível, que vai jogar tudo pro ar e a posição fica muito bagunçada, muito maluca. Ele joga cavalo em E4. E esse lance simplesmente parece que não funciona. Você está abrindo o bispo, ofertando aqui uma belíssima troca de bispos, né? E depois de bispo por G7 e rei por G7, parece que as brancas estão simplesmente ganhando e vão ganhar uma peça limpa com o dama em D5, ao mesmo tempo, né? Batendo no cavalo e batendo na torre de A8. Acontece que aqui o jogador de pretas havia calculado essa sequência toda e ele encontra o único lance que funciona, que resolve essa posição. Aqui é o primeiro momento que você pode pausar e tentar encontrá-lo por conta própria, mas ainda não é o sacrifício que chocou completamente campeões mundiais. Mas é o primeiro lance que começa a deixar o Smyslov, que era um jogador muito calmo, visivelmente inquieto, ou pelo menos é o que disseram todas as pessoas que presenciaram a partida.
Aqui, o Gufeld joga o lance dama em A5 cheque. E esse lance funciona taticamente de maneira muito bacana, né? Ele funciona taticamente porque, se você bloqueia o cheque com o cavalo na casa de D2, por exemplo, o jogador de pretas pode se livrar de uma das peças que estão penduradas, capturando de cavalo. Obviamente, você é forçado a tomar de volta. Se você toma a torre, você vai entrar num descoberto de dama terrível, terrível. Depois, por exemplo, de dama toma, você resolve os problemas, por exemplo, trocando damas ou capturando o peão de B, e agora a sua torre defende a dama defende a torre, tá tudo seguro. Ao mesmo tempo, se cavalo toma cavalo, nós teremos exatamente o mesmo peão toma peão, e aí a torre guarda a dama guarda a torre, e o jogador de pretas está perfeitamente bem na posição. No entanto, o que nós temos por parte das brancas é o lance muito mais difícil de segurar, rei em E2. E agora, ao invés dele simplesmente jogar cavalo em D2, a gente trocar tudo, toma um peão de A e tá tudo certo, ele só sai do cheque. E de repente a posição é muito mais complexa. E nessa posição, sim, só tem um lance que funciona para as pretas. E aqui é o momento para você pausar o vídeo e tentar quebrar a cabeça no lance que, quando foi jogado, atraiu a atenção de todos no campeonato. Viu todo mundo ver a partida, né? Inclusive o bot Vinic ficou assim completamente inquieto, não conseguia parar no próprio tabuleiro, ficava levantando toda hora para ver como que esse jogo iria concluir. Enquanto você pensa a respeito do lance, eu fico muito feliz de anunciar a nova parceria entre o canal e a gráfica Arejano. Você que está pensando em comprar um tabuleiro de xadrez ou um jogo de peças, pode acessar o link que está na descrição do vídeo e dar uma olhada nos tabuleiros produzidos pela gráfica parceira do canal. Pode ficar tranquilo que a compra é segura e o material dos tabuleiros é de qualidade. E a melhor notícia é que você pode usar o link de desconto GATO10 e você vai receber 10% de desconto na compra de qualquer produto que você comprar lá na gráfica Arejano. Dito isso, né, peço que você dê uma olhadinha no link aí da descrição e voltemos ao xadrez. Então, pausou o vídeo, deu like no vídeo se tá gostando até aqui, eu imagino, né? Já se inscreveu no canal também. Aqui, se você encontra a ideia de cavalo em C3, eu sinto muito, ela perde para as pretas. Apesar de ser um lance mais natural, ele na verdade não funciona. Depois de cavalo toma, a gente tem dama por C3 e nós encontramos um problema. Obviamente, você tem que tomar, né? Senão você perde a dama, mas a gente encontra um problema. Tem uma ideia superficial de, ó, você tá ameaçando a minha torre, eu tô ameaçando a sua, mas a torre das brancas é móvel e a torre das pretas não. Então, depois de um torre B1, por exemplo, a gente até tem um cheque que a gente pode jogar, mas cavalo em D2, o cavalo segura a torre, a nossa torre segue caindo ali na posição e não tem como salvar. O lance, na verdade, para as pretas é muito mais difícil do que esse cavalo cheque e é um lance completamente espetacular que demonstra como o xadrez é incrível, né? Porque ainda estamos na abertura e tem uma ideia como bispo em B7, sacrificando o bispo. Com qual intenção? Com a intenção de prender a dama do adversário. Aqui, ele tá numa posição onde praticamente forçado a aceitar o sacrifício do bispo, porque ele perdeu o roque, né, para manter essa dama ameaçando a torre. Ele é praticamente forçado a jogar dama por B7, e esse lance funciona taticamente muito bem por conta do próximo lance brilhante. Aqui, se você não encontrou o bispo B7, é a sua terceira e última chance de encontrar a sequência de sacrifícios brilhantes que segura tudo aqui pro jogador de pretas e que, na verdade, ganha a dama branca. E o lance que foi jogado pelo Gufeld é o lance maravilhoso cavalo em C6. E a dama do adversário tá numa posição muito dura. Por quê? Se nessa posição, né, vamos dizer que nessa posição você faça o óbvio e você simplesmente tome o cavalo que o adversário tá te dando, ou o simples torre de A na casa de B8 vai ganhar a dama do adversário. Vamos dizer que ele joga dama em A7, por exemplo, torre B2 tem um ataque completamente vencedor pro jogador de pretas, né, então tipo rei D1, já tem, por exemplo, cavalo pro F2 cheque. Se o adversário não joga rei D1, ele joga tipo cavalo aqui, a gente só sacrifica tudo e dá checkmate no oponente, então ele teria que entregar a dama depois desse torre B8. Se nessa situação, você, ao invés de aceitar o cavalo, você jogasse, por exemplo, dama toma peão, ainda é muito perigoso para as brancas, né? Tá abrindo aqui a coluna D. Então a torre vem para casa de D8, você toma o cavalo que tá caindo, por exemplo, e o jogador de pretas tem um ataque mirabolante que o computador avalia como uma posição igual. O computador, ele diz que o jogador de brancas eventualmente vai ter que entregar essa dama para parar o ataque de checkmate, então cavalo cheque, dama toma, algo como torre D1 a gente troca e traz a outra torre,
E agora, se o jogador de brancas quiser parar o checkmate, vai ter que entregar a dama. Mas curioso que a posição resultante, ela é uma posição de brancas, na verdade, tem mais material do que pretas, né? O jogador de brancas, ele tem muito material pela dama, só que pelo rei estar tão exposto, não dá pra gente, por exemplo, de brancas, se safar aqui de um perpétuo, de uma repetição de lances. Então, o que nós temos por parte aqui do Guffield é um sacrifício que ou vai empatar caso as brancas joguem perfeitamente, ou no melhor dos casos, ele se enrola, o rei dele tá exposto, e a posição acaba vitoriosa para as pretas. Vamos ver o que foi jogado. Na partida mesmo, o Smyslov, que já tava assim, completamente em choque, e o Botvinnik, que tava vindo ver a posição toda hora, todo mundo olhando para a posição, ele acaba aceitando entregar a dama nas peças. Ele joga cavalo de F na casa de D2, então ao invés de jogar o cavalo de B, ele volta o cavalo para tentar trocar material e ele vai aceitar que a dama dele fique presa após o torre em A7. E basicamente a gente foi para a mesma linha onde você toma o cavalo, né? E depois do torre em B8 acaba entregando a dama aqui, né? Você joga, por exemplo, esse cavalo em D2 e a gente tem exatamente a mesma posição. Então a dama ela foi entregue, mas no processo o jogador de brancas pegou um bispo, pegou um cavalo e agora o jogador de pretas também vai ter que entregar a torre nessa dama. Então na prática, depois de C por B7, o material, ele tá um pouquinho vantajoso para as brancas. As brancas não têm a dama. Ao invés de ter a dama, o jogador de brancas possui duas peças menores e uma torre, que na verdade vale mais do que a dama. Só que o problema para o jogador de brancas é como colocar esse material extra para jogar. Ó, um bispo não entra pro jogo, uma torre não entra pro jogo e o rei está exposto. Então, na prática, a posição é muito mais fácil para jogar de pretas que ter a dama, e a dama tá muito, muito ativa. Mas vamos lá, brancas começam a gerar ameaças primeiro com o dama em B4, que ao mesmo tempo dá um duplo no peão da casa de B7. E também, de certa maneira, na torre, porque estamos ameaçando o lance dama em B2, que prende a torre aqui no canto, sacrificando o cavalo, mas na prática é uma troca pela torre. E talvez brancas pudessem continuar com um lance como torre em A2 para lidar com a ameaça de dama em B2, mas o jogador de brancas decide jogar cavalo toma cavalo e aceita o dama B2 cheque, ganhando a torre. Então nós temos cavalo de B em D2 desenvolvendo e dama toma torre. E nesse ponto, o jogador de brancas joga cavalo por C5, capturando o peão, ameaçando o outro e apoiando aqui o seu peão passado a uma casa da promoção. Agora, o jogador de preta joga a torre em B8, agora o cavalo não pode mais sair capturando peões, porque na prática isso vai pendurar o peão de B7. O peão de B7 é quase que a última chance das brancas de fazer algo aqui na partida, e tentando desenvolver com o tempo na dama, o jogador de branca joga G3. A ideia sendo, obviamente, jogar algo como bispo em G7, desenvolve, apoia o peão e também tira o bispo apoiando o ataque da torre em cima da dama. Nós temos dama em A3 por parte do jogador de pretas tocando o cavalo, e esse é o ponto que o jogador de brancas acaba errando. A partida ainda estava equilibrada, segundo a análise de computador. Na prática é muito difícil jogar uma posição dessa de brancas, né? Mas segundo a análise de computador, cavalo volta para D3, torre por B7, bispo em G2 e todas as peças das brancas estão jogando, né? Então a dama e a torre não conseguem fazer tanto progresso, apesar de que pretas têm vários peões conectados aqui e a posição deve estar mais ou menos igual, com uma levíssima vantagem para as pretas. No entanto, o que as brancas fizeram foi cavalo por peão de D7. E nessa linha, o material fica muito espalhado, esse cavalo fica muito solto, o rei ele já não está mais tão seguro com o cavalo aqui em D3, então depois do torre por B7, nós temos bispo na casa de H3, segurando o cavalo, e você já começa a ver que as peças do jogador de brancas estão muito mais descoordenadas dessa linha do que na linha anterior. Não tá mais tudo se defendendo com aquela harmonia tremenda, né? Então, o jogador de pretas começa a demonstrar o poder da dama. Dama na casa de D6, então nós temos C5 com um tempinho na dama, então dama na casa de D5 com tempo na torre. Depois do F3, o que o jogador de pretas faz é partir totalmente para o ataque com torre em B2, ameaçando capturar o cavalo e dar uma sequência de checkmate. Forçando, então, torre em D1, segurando o cavalo, não tem outro lance, é completamente forçado. E aqui o jogador de preta joga o E6, desconectando a defesa do bispo em cima do cavalo, e nós já estamos começando a ver uma Zugzwang. O cavalo ele tá meio preso, basicamente não tem muito que o jogador de brancas possa fazer a respeito. Ele pode jogar o C6, que apoia o cavalo, mas o peão pode simplesmente ser capturado. A gente poderia capturar o peão, vai começar a cair peões, então, por exemplo, dama por C6, cavalo em E5, dama por A4, e a posição do jogador de brancas lentamente vai ruindo, enquanto o peão vai avançando, tudo por falta de harmonia da posição das brancas. No entanto, a técnica do Guffield aqui é completamente, absolutamente impecável, e ele começa a montar um ataque
porque o jogador de brancas está começando a ficar sem lances úteis para fazer. Então ele aproveita da cravada da torre em cima do cavalo e joga dama em C4 cheque. Esse lance é excelente, porque tá forçando o adversário a piorar a própria posição. O rei dele tá muito bem posicionado na casa de E2, tá segurando todos os peões, segurando o cavalo, segurando a torre. E agora, não importa onde você joga o seu rei, você vai deixar alguma coisa mais solta do que estava antes. Ele decide pelo rei em E1, e agora o peão de E3, que antes era apoiado pelo rei, não está mais. Então, dama em D3 ameaçando o peão e de repente não existe mais defesa. O cavalo não pode se mover porque pendura checkmate. Então esse lance, por exemplo, vai levar checkmate. A torre não pode se mover porque pendura o cavalo. O rei não pode se mover porque também vai pendurar o cavalo. Então, o jogador de brancas está começando a ficar sem lance para fazer na posição, tá tudo caindo aos pedaços. E o Smyslov segue jogando com o bispo em F1, uma boa tentativa, certo? Trazendo o bispo para mais próximo do rei. Não dava para segurar o peão de qualquer forma, então permite dama por E3, mas agora bispo em E2 segura tudo. O jogador de preta simplesmente começa a fazer lances de espera, porque as brancas não têm nenhum lance útil, como foi dito anteriormente. Não pode mover o bispo porque não é um lance legal, não pode mover a torre, não pode mover o cavalo, então A5, te forçando a piorar a posição. Aí o F4 é jogado. F6, mais um lance de espera. E temos o C7 das brancas, né? Um lance, não tinha outra coisa para fazer. Só que também piora a posição. Tá ameaçando promover? Tá, mas é uma ameaça muito fácil de parar com torre C2. Agora o cavalo também tá solto, o peão tá solto, começa a cair tudo. E rei em F1 das brancas, né? Um lance interessante. Deixa tomar aqui o cavalo porque promove, mas nada disso. Torre por C7, o cavalo sai para casa de C4. E agora nós temos a sequenciazinha final, né? Ele aproveitou que o jogador de pretas teria aqui pegar o peão para poder sair pelo menos da pressão em cima do cavalo. Mas ó, torre por C7, cavalo em C4, agora a combinação final que sela a partida é torre por cavalo e depois que o bispo toma, dama em F3, seguido por dama em C3, pegando o bispo. Na prática, trocando uma torre por duas peças menores, numa posição onde o jogador de preta já estava com mais material, né, a posição mais harmônica. Então aqui, Vassili Smyslov abandona e Gufeld faz história. Posteriormente, ele disse que ele conversou com o Botvinnik e o Botvinnik perguntou para ele: quando você jogou o bispo em B7, você viu alguma linha que o jogador de brancas pudesse jogar? Alguma coisa que as brancas pudessem fazer de diferente? E o Gufeld disse pro Botvinnik: não, na verdade, pretas estão bem independente do que brancas façam, eu não achei nenhuma falha com o meu sacrifício. E o Botvinnik respondeu depois: eu também não, foi uma sequência completamente brilhante. Então, ficamos aí com essa belíssima partida que marcou a história do xadrez. 2 campeões mundiais boquiabertos com sacrifícios encontrados pelo Gufeld. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima!